Pode sentar, por gentileza. Vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe
o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Primeira coisa que nós vemos aqui, hoje, servos e discípulos. A semana passada ainda, devido à generosidade da sunamita, aquela mulher trouxe para a vida dela cura. Primeiro ela trouxe vida, milagre, que ela não podia gerar, que ela não tinha até então gerado sozinha, O filho que ela teve foi uma resposta de Deus pela declaração do Eliseu. Depois, perdendo o filho, ela não aceitou aquilo, foi no homem de Deus. E nós vemos que tanto ela como Eliseu, quando se submetiam a Deus, tinham prosperidade, vida, sucesso. Então, eu ainda semana passada disse: a que você tem se submetido? Ao que você deve, a coisas que você não deve, está perdendo tempo. O Naamã, a Bíblia diz que ele foi usado por Deus para dar vitórias ao rei da Síria. Deus, não foi o Naamã, não foi a força do Naamã, não foi o poder do Naamã, eu sou bom, eu sou forte, eu consigo. Não. Mas, deu um tempo, ele passou a ter lepra. E lepra aqui, ou como está na tradução aqui, ainda o termo hebraico não se refere somente à lepra, mas também a diversas doenças da pele, como está escrito. Quer dizer, do mesmo jeito que o nome do Naamã, a fama do Naamã, a imagem do Naamã foi longe, as pessoas souberam, Naamã deu vitória para o rei da Síria. Naamã foi o líder dessa campanha vitoriosa. O Naamã foi o comandante do exército que saiu vitorioso. O Senhor também colocou algo nele que não dava para esconder. Ou seja, ele tinha doenças da pele. E doenças da pele, do jeito que a Bíblia está dizendo aqui, diversas doenças da pele, eram aquelas que geralmente não dá para cobrir, Tem coisa que quando você machuca, você cobrir, até um ponto é ruim a imagem, mas pior ainda é a dor que fica, é ou não é? Você cobre, coloca qualquer tecido, aquilo abafa, aquilo fica pior, e enfim. Não é por acaso isso aqui. Ele podia ter tido outra doença, em qualquer outro lugar, doenças internas, Como tanta gente tem, ninguém sabe, só a pessoa que sofre com aquilo, que sente aquilo. Mas no caso dele foi na pele, foi visível. Então, por onde ele passava, a começar a casa dele, a esposa, e se ele tinha filhos, e mais os servos ali, era visível. Tanto era visível que a menina que trabalhava na casa dele para a mulher dele disse: se o meu senhor fosse até o homem de Deus que tem lá em Samaria, ele seria curado. Ou seja, eu creio que a menina ela via aquilo e ela, olha que coisa, hein? Olha que pena, olha que meu senhor é doente. É um homem vitorioso, mas é doente. É um homem bem-sucedido, mas é doente. É um homem livre, mas é doente. Então veja que, da mesma forma que havia esse sucesso, essa fama, também havia essa marca na vida do Naamã. Ele não era, ele ficou. Está escrito, Naamã ficou leproso. Está entendendo? Então, o que quer dizer ficou leproso? Aquilo veio sobre ele, aquilo lhe acometeu. Não era algo que ele sempre teve. Então, por que isso?
Eu costumo dizer que esses porquês a gente acaba não tendo resposta, né? Por que Deus? Por que Deus? Mas fato é que Deus queria que Naamã se humilhasse diante de Deus. Quando Deus quer que nós nos humilhemos diante dele, é porque nós nos ensoberbecemos. Está entendendo? Eu conquistei, eu posso, eu faço, eu penso assim e assim. Então, a primeira coisa que eu tiro dessa palavra para nós, ainda mais para esse tema, né? Será que não tem nada aí que está visível, muito visível, que só a gente, por insistir numa mesma ideia, por negar o óbvio, negar o que está claro, ainda está vivendo, passando? Pode ser uma doença, pode ser uma dor, pode ser uma situação que está todo mundo vendo, mas eu não me submeto por conta do orgulho, da arrogância, da soberba. De repente, ali do mesmo jeito que eu fui longe numa área da minha vida, outra situação também foi longe e me tira, me prejudica, me afeta. E não afeta indiretamente, aqui era diretamente. E tudo aquilo que é direto na sua vida, que está direto relacionado a você, é com você, é em você. Não adianta você, talvez, viver aquela vida inútil de pensar, por conta de tal pessoa, por conta de tal coisa. Não, é com você. Dê a Deus, faça o que Deus está falando e você vai ter cura, que é o que aconteceu com ele. Né? Ele tinha uma imagem das coisas. E eu vejo, toda vez que eu falo dessa palavra, eu falo que tem coisa que a gente precisa mudar. Repita aquela frase nossa, que é uma frase de sempre. Diga, se nada mudar, nada mudará. O que quer dizer isso? Se não muda nada em você, se não muda da sua parte para as coisas, não vai mudar das coisas para você. Se não muda da sua parte para as pessoas, não vai mudar das pessoas para você. Você está entendendo? Não vai. Quantas pessoas que estão aí até hoje, vivendo situações e problemas, esperando que alguém mude, que uma pessoa mude. Não, porque o fulano vai ficar melhor, porque o fulano vai me dar isso. E quando eu digo vai me dar, não é dar alguma coisa de pegar e toma. Me dá atenção, me dá valor, me dá tempo de qualidade, me dá valor, enfim. Me dá paz, né? Quantas pessoas estão esperando paz de alguém? E Você quer receber uma palavra de vitória? Quem quer receber uma palavra de vitória aqui? Hã? Você não vai receber paz dessa pessoa. Tem gente que já... não quero não. Jesus disse assim, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo. Tem gente que está querendo a paz do mundo, enquanto Jesus disse, Jesus, eu deixo-vos a minha paz. Então aí você está aí, não, mas o fulano vai mudar, eu estou orando para o fulano mudar, eu estou orando para o fulano ser transformado e me dar paz. Se nada mudar em você, nada vai mudar no fulano. Se nada mudar na sua parte, da sua parte para quem quer que seja, se nada mudar da sua parte para aquilo que você faz, não vai mudar aquilo que você está querendo receber para a sua vida. Está entendendo? Não, mas não vai. A paz não vem de alguém. Quem está nesse propósito, esperando receber paz de alguém, não vai receber. A paz vem de Jesus. E eu recebo paz de Jesus pela fé. E aí o meu coração nos perturba mais. Não fica refém de alguém, não fica refém de uma situação. Então, precisa mudar. O Naamã, ele teve que mudar conceitos. E isso está dentro do princípio da servidão.
Veja que a menina falou uma coisa para ele simples. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela disse o quê? Ela disse quem? Ela disse onde? O que faltava falar aqui? Hã? O que faltou ela falar para o... Hã? Não, um modo não tinha outro, tinha que ser andando, né? Descer andando ali, não dá para fazer de outra maneira, né? Não faltou nada, mas ó, o que muitos aqui estão vivendo, e estão vivendo por conta disso aqui, ó. Eu vou dar um nome menos feio, tá? Para isso. Teimosia, para não falar outro nome, tá bom? Se você for além, fica por sua conta. Mas é teimosia. A menina falou, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então vamos lá. Tem rei aqui nessa frase? Não. Tem carta, tem ouro, tem prata, tem peças de roupas finas? Não. Não tem nada disso. Mas o Naamã não fez ele não seguiu uma direção clara, simples e direta. Por quê? Porque ele estava cheio de si mesmo. E eu acredito, que a lepra foi justamente por conta disso. Porque Naamã vivia essa fase cheio de si mesmo. Como eu penso, como eu acredito, como eu falo, como eu quero. Sabe, tudo eu, gira em torno de mim. E o problema disso é que às vezes a gente já tem conceitos, está preso e se mantém preso aos próprios conceitos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção na vida. Em tudo. Nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de conduzir o nosso tempo. Para tudo isso a Bíblia fala. Tem versículo, tem direção, tem quase que curso que a Bíblia dá. E ainda vai ter gente que vai aparecer dando curso disso, mas já está na Bíblia, de graça. Ensina-me a contar os meus dias de modo que eu alcance o coração sábio. Quantos de nós chegamos em Deus? E quando viemos buscar Deus e ouvimos a palavra, uma coisa que a gente descobriu é que a gente não sabia administrar, não sabia contar, não sabia, usar bem o nosso tempo. É ou não é verdade? Fazia o que não devia, em tempo que não devia, administrava mal. O tempo, tem tempo para tudo. Aí você vai lá em Eclesiastes 3, há tempo disso, há tempo daquilo. Tem gente que só tem uma coisa, um conceito de tempo na cabeça. Por exemplo, o tempo com dinheiro. Há tempo de guardar e há tempo de gastar. É ou não é? Ou não, há tempo só de gastar. Se o dinheiro está na mão, vamos gastar. Vamos gastar. O mundo forma hoje pessoas consumistas. Essa roupa não está boa, você já precisa da próxima para acompanhar a moda. Esse celular não está bom, já tem um mais rápido, já tem um com uma câmera melhor, já tem um com uma tela maior. Esse carro não está bom porque saiu um agora que vem com uma tela que dá para você assistir com a sua família toda ao cinema, que tem que gasta 0,000 não sei quanto de combustível a menos, que tem a coisa tal. Essa casa onde você está não está boa, você tem que ir para onde o metro quadrado é mais caro, assim vai. Eu posso... Não, você pode ter tudo, mas há tempo de cada coisa na vida. Eu vejo, por exemplo, que tem gente que às vezes não recebe a palavra de prosperidade da maneira certa. Prosperidade tem um propósito. Deus tem motivos para prosperar numa pessoa. Ele não prospera para alimentar o seu consumismo. Aliás, o seu consumismo precisa ser curado. E você aprender, por exemplo,
a dar o tempo certo para o seu dinheiro, para a sua vida. Há tempo de aprender e há tempo de ensinar. Há tempo de ensinar, mas há tempo de aprender de novo. Está entendendo? A gente sempre tem que estar aprendendo alguma coisa. E aí eu vou dizer uma coisa para você que se julga o tal, a tal na sua área. Não, porque na minha área eu sou o melhor. Eu sou o melhor profissional. Na minha área eu sou o melhor tal. Eu sou o melhor pai que eu conheço. Eu sou o melhor marido que eu conheço. Eu sou a melhor esposa que eu conheço. Eu sou o melhor filho que eu conheço. Há tempo de aprender ainda. Aprenda. Tenha um coração educável. O que vem para você, não pega só o que você já não tem um meio de fazer. O Naamã tinha um meio aqui de agir nesse tipo de situação, que ele via como uma situação política, quando aqui era uma situação espiritual. Então ele agiu de forma política. Ele foi com diplomacia resolver a situação, que não era uma situação diplomática, que não era uma situação política, que não tinha nada a ver. A doença dele era espiritual. Foi colocada por Deus e só seria tirada por quem, gente? Tem coisa que não adianta. Você está aí numa ideia, num conceito, e está preso ao conceito. Não, isso aqui eu vou resolver assim. Vai de novo tentar o que você já tentou, então. Vai lá. Ontem ainda uma pessoa falava algo comigo, porque eu penso que isso aqui tal, e sim, e vai, e não sei o que, ilusório e tal. Por respeito que eu tenho à pessoa, deixei ela terminar a frase, falar tudo que ela tinha que falar. Falei assim, do seu jeito funcionou até hoje? 66 anos. Você tem uma ideia, um conceito, fala que uma pessoa que não conhece do que você está falando, fala, nossa, olha que sabedoria. Falei, funcionou até hoje, do seu jeito? Então, funcionou? Tem coisa que a primeira resposta diz tudo. Funcionou, cabe o quê? Sim ou não? É ou não é? Perguntas retóricas é assim. Funcionou do seu jeito, já que o outro não presta? Funcionou do seu jeito? Sim ou não? Não é bem assim. Não. Funcionou ou não funcionou? Ou seja, você não vai me dizer porque você tem orgulho. Eu falei, não funcionou, né? Eu falei, então, reveja. Reveja seu conceito, reveja sua vida, reveja a maneira como você olha, reveja. É igual o Naamã. E eu pergunto hoje, o que não está funcionando, o que não, que você está cheio de si, está certo, está convicto, é assim. Não, isso aqui é assim. Eu tenho uma direção clara, e a direção clara que importa é a direção da palavra. Ainda que essa palavra venha por alguém que você não queira que venha. Eu acredito que pela posição dele, ficou até difícil para ele simplesmente, diga simplesmente. Gente, tem coisa que Deus é tão bom, Deus é tão poderoso, Deus é tão fantástico, que a gente está complicando, mas Deus quer simplesmente. Sabe, simplesmente faz o que você ouviu. E a gente às vezes está ali esperneando, não, mas porque eu acho, não, porque eu penso que tem. Simplesmente desce até Samaria, fala com o profeta, e você vai ser curado. E ele deu uma volta. Ou seja, ele não se submeteu. Ele não fez aquilo. Ele não pegou para ele aquilo do jeito que veio. Ele teve que incrementar. Ele teve que passar aquilo, uma direção clara, pelo filtro dele, da mente dele. O que você tem direção para fazer clara, não precisa passar pela tua mente, para você dar um
uma boa imagem para aquilo. Vai ficar melhor se eu fizer assim. Não. Vamos nas coisas simples. As coisas que Deus está falando do jeito que Ele está falando. Da forma que Ele está falando. Você está ouvindo algo que tem a ver com você? Então você vem num culto e você ouve, muda isso aqui no seu casamento. Muda, não fica só, Senhor. Às vezes você ouve uma palavra, você aumenta até o tom da oração, né? Eu já vi isso. A pessoa vir, por exemplo, no culto da família, do cultivo familiar, né? E aí ouve, faz isso. E a pessoa, Senhor, muda meu marido, muda minha esposa, Senhor, eu quero vitória. E você ouviu, faz isso só. Vai lá, trata essa pessoa assim. Vai lá, tenha essa atitude. Vai lá, haja dessa maneira. E a pessoa está aumentando a oração, está aumentando o tamanho do sacrifício. Está pegando ali 350 quilos de prata, está pegando 72 quilos de ouro. Está buscando lá nas lojas de tecidos do Brás, lá, deixa eu ver qual que é o tecido mais fino que tem aqui. Por quê? Não, só desce. Vai até Samaria, não precisa de comitiva, não, vai você. Ele viveu também uma certa humilhação, porque ele levou mais gente. Está entendendo? Às vezes sai colocando gente que não tem que estar nas situações, sai falando que não deve, sai acrescentando pessoas num projeto que não é para muita gente, é para você. Que foi o que ele fez. Ele podia ter pego o mesmo animal que ele usou para ir em grupo, sozinho, pegado comida, alimento, mantimento para ele, descido lá. Olha que a menina não falou, vai lá e faz uma oferta ao Deus de Israel. Ela não falou isso. Ela falou, vai, procura o homem de Deus, procura o profeta procura o profeta que você vai ver que tem cura. Só procurar o profeta. Não mandou levar nada, não falou de falar com o rei, de pedir carta, não. Tanto que veja que as pessoas aqui que foram colocadas nesse projeto, né? Essas pessoas aqui foram totalmente desnecessárias. O rei da Síria fazer carta, mandar, ele nem sabia. O rei falou, estou te enviando o meu, comandante na mão para que você o cure. O rei de Israel lê a carta e fala, é só o que me faltava agora, já não tinha problema aqui, né? Como se fosse hoje, que eu tenho problema aqui com inflação, com o petróleo está alto, as coisas, né? Agora eu vou ter que ir atrás de uma situação dessa. O que eu tenho a ver com isso? Mas outros sem visão, não é à toa que sofria o que sofria, não é à toa que vivia nessa tensão toda. Uma pessoa, quando algo acontece com você que te pressiona, sai o que está dentro de você. E o que aquele rei mostrou que estava dentro dele? Medo, o pior, a tensão, briga. Por isso que eu estou falando para você. Talvez você está esperando paz de alguém, paz de uma situação que venha melhorar. Receba a paz de Jesus. Esse homem não tinha paz. Ele recebe uma carta, rasga as vestes, esse rei quer guerra comigo. Era a guerra que o rei queria? Era um rei apenas sem visão. Porque o Naamã foi orgulhoso e não seguiu a direção da menina. E ali não tinha nada a ver com guerra. O homem só vai e cura ele. Meu comandante, está aí, estou te enviando, na boa, tranquilamente. Mas saiu de dentro do rei o que estava dentro dele. É pânico, é guerra, é temor, é tremor. Então não ignora, não. Talvez situações que têm vindo, você pode ser aquela pessoa que dizia assim, estou liberto disso, não sou mais aquela pessoa, olha, eu não ajo mais assim, e de repente, nesses últimos dias, e aí eu diria, esses dias de propósito, tem vindo situaçõezinhas, tem vindo aquelas coisinhas, e está saindo o que de você?
Primeira pergunta, eu repito, está sendo paz? Talvez aquelas mesmas coisas que aconteciam antigamente, que te deixava descabelado, que deixava você sem roupa, igual o rei de Israel, vamos falar assim. O que quer dizer ele sem roupa? Estava se humilhando, estava desesperado, rasgou as vestes, né? Entendeu? Não estou falando sem roupa literalmente, estou falando você aí desesperado. E aí você ouve a palavra, você vive experiências com Deus, e será que situações que antes tinham esse poder de fazer você rasgar as vestes, não está tendo esse poder de novo, porque você de novo se distraiu? Você está aí ultra preocupado? E agora? De novo? Vai acontecer isso? Porque, peraí. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Você está pegando de quem a paz? Aqui de Jesus, né? Aí lá fora você está pegando está muito contando com algo, se vem, você tem paz. Se não vem, você fica sem paz? Não, mas ele mandou uma carta, tal. Ele só falou, cura o cara. Só está escrito isso. Não, mas, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Você tem que, às vezes, fazer isso na sua mente. O sangue de Jesus tem poder na minha mente. O que a gente mais viu aqui, de um rei para o outro? Do rei de Israel, especificamente, para o rei da Síria. O que ele fez aqui em relação ao que o rei estava fazendo? O verbo, fala a palavra. O que ele fez? Qual foi a atitude dele aqui? Ele deduziu. Ele julgou a atitude do rei. O rei queria guerra com ele? Vamos lá. Está aqui o versículo, João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenham medo. Diga, eu recebo a paz de Jesus. Receba mesmo. E sempre quando algo vier para te roubar a paz, tem que lembrar, quem me deixou a paz, então eu recebo a paz dele. Essa situação aqui vem para tirar a paz, mas eu recebo a dele, eu não abro mão da paz dele. Então vamos voltar no rei agora. O que o rei fez com a atitude do outro? Ele deduziu. Não, porque olha quanta coisa a gente traz para a vida da gente. Eu não sei quando agora, se falei isso, na quinta mesmo, a quantidade de pessoas que eu conheci, não é coisa de estimativa de fora, não. Eu conheci, acompanhei. Gente que desenvolveu câncer por conta disso aí, amargura. Por conta de ódio, por conta de ficar remoendo sentimentos. O fulano gosta de mim. O fulano não gosta de mim. Porque repara que essas pessoas, elas têm essas duas coisas. Você já reparou? Tem gente que elas encanam que gosta delas. Porque a pessoa faz uma coisa ou outra e a pessoa se ilude. Essa pessoa gosta de mim. Expressões como, fulano é meu amigo. Fulano gosta de mim. Fulano quer o meu bem. Eu não tenho como saber se uma pessoa quer o meu bem. Eu recebo as obras dela. É assim ou não é? A pessoa tem uma obra comigo, eu recebo. Mas de verdade, não cabe inclusive eu dizer assim, o fulano quer o meu bem, porque ele me fez bem. Ele fez o bem, e eu recebo o bem. A gente não deve ficar estendendo esse tipo de situação. Não, fulano é meu amigo, fulano quer o meu bem, fulano gosta de mim. O fulano ele faz as coisas para que eu fique bem. Não, ele fez, eu recebo. Terminou ali, obrigado, Deus abençoe, eu abençoo a sua vida, eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, eu declaro a promessa do Abraão sobre mim, sobre você, quer dizer, você me abençoa, então que você seja abençoado, e assim vai. Porque essas mesmas pessoas que com uns elas têm, fulano gosta de mim, fulano é meu amigo, fulano ele quer o meu bem, tem também de pessoas que fazem coisas, geralmente, como aqui, coisas assim temporárias, coisas de uma vez na vida, que não chegam bem, sabe? Eu julgo que por trás desse pedido, que ele sabe que eu não tenho como realizar, tem aqui uma provocação
que é para me afrontar, porque essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa tem algo contra mim. Essa pessoa, ela quer o meu mal. Pode até querer, mas isso tem que me afetar? Hã? Quem que valida realmente isso me afetar? Eu. Veja como ele procura um motivo para guerrear contra mim. Quê? O rei diria, como é que é? Guerra? Eu estou levando um homem lá com um monte de presente, né? Cadê as armas? Cadê a ameaça? Qual que foi a condição? Ou faz isso, ou vou te atacar. Teve isso? Hã? Gente, vamos desarmar. Não aceita, em nome de Jesus, não aceita ser aquele tipo de pessoa que vive na defensiva. Sabe o que é viver na defensiva? Vem alguém, às vezes, do jeito da pessoa, cada um é de um jeito. Tem gente que ri o dia inteiro. Tem ou não tem? Aquela pessoa que você chega perto dela, tá, chega. Tem gente que é de pegar, de abraçar, de beijar, tem até aqueles beijos molhados, né? Assim, tem gente que gosta, enfim. Tem gente que não, é mais na dela. A pessoa é mais na dela. Não é de rir para todo mundo, não é de rir para ninguém, na verdade, né? Está na dela, está ali no canto dela. A pessoa não é de ficar tocando em você, de ficar pegando em você. Talvez se é de pegar, ela não é de pegar, de ficar abraçando, beijando, de toda hora. Não é de falar. A pessoa está ali na vida dela, focada na vida dela, né? Igual o Naamã ali. O Naamã ali não precisava, não devia estar ali, mas nesse caso ele era inocente. Está aqui a carta aqui do meu rei. Tá. Então, isso aí só pode ser uma provocação. O Naamã lá, não estou entendendo o que esse cara está falando, né? Às vezes você está aí julgando, trazendo para a sua vida peso, passando vergonha, porque as vestes aqui do rei de Israel foi vergonha para ele. E uma vergonha que para ele não deu em nada. Para ele não deu em nada. Ele fez o profeta saber, ele fez o Eliseu saber que o Naamã estava ali, que tinha rasgado as vestes, mas para ele, o que melhorou? O que acrescentou à vida dele, o reino dele? O que teve ali para ele de bom? Nada. Por quê? Porque ele foi longe, sendo que ele não tinha que ir longe. Já estava aqui. Em algum momento, alguém vai me prejudicar. Em algum momento, as pessoas querem tirar o que é meu. As pessoas querem me roubar. As pessoas querem me enganar. As pessoas querem me prejudicar. Não, porque a pessoa chega perto de mim, igual esse rei aqui, ele não está falando só o que ele está falando. Tem alguma coisa por trás disso. Desarma. Solta, sabe? De repente você já vai para um lugar, já pega a pedra, sempre tem alguém que está vindo, você solta. Desarma, para de viver na defensiva. Para de alimentar isso, de ficar trazendo algo que você viveu lá atrás de volta. Porque aconteceu comigo, porque eu sei como é que é, amém, já sabe como é que é, tá bom. Não fica alimentando isso, que isso volta para a sua vida. Isso acontece de novo, você vai viver mais disso. Não viva julgando as pessoas. Sabe, a pessoa tem uma atitude ruim com você, limita aquela atitude ruim a aquele momento. Porque o fulano me falou algo que isso aqui inclusive é pecado. Não julguem para que vocês não sejam. Não, fulano falou aquilo para mim porque ele está querendo isso. Não, porque ele está pensando isso, porque é assim. Não. Você pode até ser muito assertivo nas suas conclusões, mas não julga. Não fica remoendo coisas que as pessoas te falaram e você acha que foi com uma intenção. Né? Tira as pedras que estão nas suas mãos, deixa as pedras para os gigantes declarados. Né? Tem gigantes que precisam cair por terra na sua vida, mas tem pessoas que não. Que elas são apenas as pessoas que elas são. E que não podem mais, inclusive, ter esse poder de fazer você passar vergonha, diga, passar vergonha, e perder tempo. Foi o que o rei de Israel fez.
Por quê? Porque ele deduziu, quando era só para ele dizer, ó, o profeta fica ali. É ou não é? Era para ele ter sido apenas uma placa de trânsito. Muito obrigado, Naamã, agradeço ao seu rei. O que é meu aí? O que tem aí? Ouro, prata, roupas finas. Muito obrigado, Deus te abençoe. Come aí, entendeu? Vamos mandar fazer um banquete para você, para sua comitiva. E o que você quer? Cura. Profeta, é lá na rua tal. Vai lá, rua Taquari 995, em nome de Jesus, viu? É ali. Não é comigo, tá? Que sou o rei. Não sou médico, não sou Deus. Mas tem o que você precisa aqui. Vai lá. Entendeu? Cure é lá. Tá bom? Ok? Era isso que você queria de mim? Maravilhoso. Deus abençoe. Tenho minhas ocupações. Não teria passado vergonha. Não teria perdido tempo. Aquele negócio de todo mundo saber. Ó, o rei lá tá humilhado. O rei está lá naquela condição de humilhação. Para quê? E aí, o que eu falo da vergonha? Tem gente que sai falando. Ah, porque o fulano. Ah, porque agora eu acho que tem isso. Ah, aí para a vida. Para a vida. Para os projetos. Para de focar no que tem que focar. Recebe o que você tem que receber. Nega o que você tem que negar. Mas não fica alimentando essas deduções, esses julgamentos, né? Tem gente que está na sua vida, ou tem gente que você está na vida dela com um propósito, não com dois. E a gente precisa saber na vida quem tem qual propósito na nossa vida. Né? O que essa pessoa está aqui para fazer? Isso. Então deixa ela se limitar a isso. Deixa ela viver o que ela tem que viver, não vou além. Porque está funcionando, deixa funcionar. Para o que funciona, que funcione. Porque não funciona, não vou insistir, não vou forçar a barra para não arrebentar. Não vou viver de deduções. Não vou viver de julgamentos, porque muitas vezes o que você está fazendo quando você age assim é julgar alguém. E aí aquele alguém está livre, está inocente, aquilo volta contra a sua vida, como nós vimos no versículo. Você julga, você vai ser julgado depois. Então, quanta gente que hoje passa por situações que não são agradáveis, sendo julgadas e condenadas pelos outros, muitas vezes, inclusive, aquilo não procedendo, aquilo não sendo sequer verdade, porque é como trata os demais. É porque como muitas vezes tem tratado as pessoas. Então, eu repito, desarma, entenda, pega a palavra. Aí a gente volta para o Naamã. O Naamã foi também longe, foi num rei, depois foi no outro rei, para no final voltar para a direção que a menina deu para ele. Em quem que ele teve que ir? No profeta. Não foi o que a menina falou lá no começo? Se o meu Senhor procurasse o profeta que há em Samaria, ele seria curado. Então, que direção clara eu tenho? Simples, da palavra. O que Deus já usou, está usando. Quer dizer, faz isso. Meu filho, teu caso, você é avarento, você vai ter que dar uma oferta. Meu filho, você é orgulhoso, você vai ter que se humilhar àquela pessoa. Meu filho, você está achando que o problema é o teu cônjuge? Não, o problema é você. Você tem que mudar, você tem que fazer isso. Mas, de repente, a gente, quando o Espírito Santo traz para nós uma mensagem, a gente não fica com dúvida. A gente não fica... Só que, às vezes, aquela primeira imagem interna que a gente tem, a gente fala assim, não é isso não. Eu vou... Não é isso. Não é só isso não. Não é isso não. E é. Está entendendo? Você está ouvindo às vezes a palavra, você está num culto, você tem uma imagem interna. Que imagem interna? É a revelação da palavra. Tem muita gente que acha que revelação é aquela coisa que tem que ser, tem todo um ritual ali no meio, tem que ter aquelas palavrinhas específicas, eis que eu te digo, eis que eu te revelo, Deus manda te falar. Às vezes você está aí, a verdade é que Deus sempre fala com o homem, ora de um modo, ora de outro, ainda que ele não perceba, Deus está falando. Deus está falando. Deus falou com Naamã por meio daquela menina.
Ele achou que daquele jeito que a menina tinha falado não podia ser. No final, ele teve que fazer o que Deus falou pela boca da... É ou não é? Não deve ser isso não. Não deve. Não creio que é isso aqui que eu entendi agora. Claro, simples, direto. Ele é que fez aquela volta toda, andou mais, carregou mais peso, falou com gente a mais. Porque ele ouviu primeiro da menina, depois do rei, depois do outro rei, depois do servo do rei, depois do servo dele, para depois ele fazer. Ele podia, quando recebeu lá a palavra do Geazi, vai se banha 7 vezes no Rio Jordão, tá bom, vou lá. É isso, maravilha. Pronto, obrigado, Deus abençoe. Se submeta à palavra. Pega a palavra simples, clara, direta e obedeça. Cumpra com a palavra. E o que a palavra te prometeu vai se cumprir na sua vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, pegue o seu propósito, coloca no seu coração. O que a palavra tem falado com você? Faz isso. Da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu projeto, do teu trabalho, da tua profissão, da tua empresa, da tua saúde. Às vezes você busca muito e tem pouco ou tem nada porque você está ignorando a direção. Você está buscando fora. Você está procurando fora o que vai vir de Deus para a sua vida. O que eu já vi aqui de gente que gastou, não vou nem dizer barris de dinheiro, vou dizer caçambas, para melhorar a imagem, a empresa e tal. Parou de fazer isso, começou a ouvir Deus. Eu quero você voltado para o espiritual. Eu já vi gente que gastou campanhas de publicidade, de propaganda, de pagando agência, isso não teve resultado. E que um dia que entendeu que era para fazer uma oferta para uma área, de pegar um valor, de saber, isso aqui eu quero na obra, eu quero... Aquilo fez toda a diferença. Eu não estou dizendo que é para isso, que é a oferta que vai fazer a diferença, não. O que eu estou dizendo é que às vezes você tem uma ideia fixa, um conceito, que é só daquele jeito. Porque eu preciso estar assim para o meu casamento. Meu casamento tem que ter isso, que senão não funciona. Às vezes é o teu conceito de uma vida, e pior, que nunca funcionou. E você insiste nele. O problema do meu casamento é tal coisa. Não, pega a palavra, faz o que você não fez ainda. Vai lá e se submete. Isso é ser um servo, é se submeter ao seu Senhor. Mas eu não quero. Se submeta ao seu Senhor. Mas não é como eu penso. Se submeta ao seu Senhor. Enquanto o Naamã não teve a atitude de servo, ele não foi curado. Ele fazendo do seu jeito, ele seguindo o seu conceito, ele não foi curado. Mas quando ele se submeteu, ele recebeu a cura. O que Deus está falando para você hoje? Olha o amor de Deus, para Ele estar dizendo de novo, se submeta. Se submeta a isso. Você tem a sua ideia, seu conceito, sua forma de agir, mas se submeta. Não insiste mais, para de ser aquela pessoa que está aí julgando, que está aí deduzindo, que taxa
as pessoas, os lugares, por um fato, uma atitude, por uma ocorrência, igual o rei de Israel. Veja como ele procura contender comigo. Ele só está procurando um motivo para a gente brigar. Por que esse homem envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Desarma, joga essas pedras que você carrega nas mãos. Viva a paz de Jesus e viva uma vida leve. Ora a Deus que hoje você vai ter um dia leve, chega de dias pesados. Declara isso agora, em nome de Jesus, chega. Chega de ficar sendo um imã de desentendimentos. Chega de ser aquela pessoa que tem problema com todo mundo. Tem problema com todo mundo, tem problema em casa, tem problema com as pessoas, porque me odeiam, porque não querem meu bem, porque fazem isso contra mim. Receba a paz. Jesus já disse 3 vezes aqui hoje. Uma estava escrita e 3 que eu falei. Eu deixo-vos a minha paz. Você está pegando? Não, mas eu deixo. Você está pegando paz do mundo, por isso que você está aflito, desesperado. Não, mas que tal coisa, tal situação, pega a paz de Jesus agora. Não, mas o fulano, para, desarma. Viva a leveza, respira e perceba a leveza que Deus tem para a sua vida. Não fica pegando o que as pessoas jogam em você. As tralhas que elas jogam em você. Né? O peso da vida delas que elas jogam em você. Não fica pegando não, deixa. Se alguém tem algo inútil, deixa que aquilo fique com a pessoa. Não pega para você e se amargura por conta disso não. Pare de seguir um conceito que não funcionou, que não funciona. Só porque ele é teu. Tem gente que é inteligente, por exemplo, que vai lá, cozinha, não fica bom, vai lá e compra comida. Poxa, o cara ali cozinha melhor que eu, vou lá pagar para ele cozinhar para mim, vou comprar o serviço que ele presta bem, eu não. Tantas coisas a gente faz isso. Isso é uma humildade, uma praticidade que é uma humildade. Talvez você vai lá, né, uma coisa que parece tão simples. Eu já falei isso até num culto aqui. Uma pessoa falou para mim, olha, você falou aquele dia tal, vai lá, levanta, tem uma parede que está ali manchada, suja, pinta. Eu não sou bom, mas tem gente que é bom nisso. Eu fui lá e paguei, eu falei, perfeito, é isso aí. Tem gente que tem esse talento, tem gente que não tem. A pessoa foi lá, eu não vai ficar tão bem igual se vier o pintor profissional e pintar a minha parede, deixar perfeito, eu quero assim, pronto. Tem tanta coisa que você paga para alguém que faz bem, melhor do que você. Reconheça, o fulano faz melhor que eu, vou lá, vou dar honra a ele. O fulano, ele tem isso, mas não tem aquilo, não vou querer aquilo dele, eu vou querer isso, que é o que ele tem de bom. E assim é a minha vida. Tem gente que tem um propósito na sua vida, não tem 2, não tem 3. Pega a paz de Jesus. Abre mão desses conceitos que não funcionam. Esses conceitos que você vem batendo neles, mas vem batendo igual se bate em ferro frio. Você só ouve o tinido, só faz barulho, mas não tem resultado, não volta para você com bênção, com resultado. Então pare de insistir nisso. Dê ouvidos à palavra de Deus e fica com ela. Ainda que para você agora seja estranho eu fazer isso, só isso. Eu pegar e ter essa atitude tão simplória. Isso, faz. É o que a palavra disse? Faz. Respeita. Obedece. Dê esse passo. Tome essa atitude. Não enfeita, não incrementa. Não vai além do que você está vendo. Fica com o que você está vendo. Semana passada ainda falei, foi na quinta. A gente precisa pedir discernimento primeiro para Deus com relação a nós. Para saber o Espírito que está em nós. Em cada um de nós.
E não ficar buscando discernimento para ver o que está dentro das pessoas, o que tem nessa pessoa, não, eu preciso saber o que está em mim. Como eu vejo as coisas, como eu recebo as coisas, para que eu cresça no Senhor a cada dia, né? Aumentando a cada dia a estatura no sentido, na direção de atingir a estatura do varão perfeito. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada pessoa que está aqui hoje, nessa manhã, a começar por mim, pedindo, meu Deus, que se tem algum conceito que ainda tem sido insistido e que tem sido forçado, meu Pai, contrariando a Tua palavra, contrariando a direção clara, simples, muitas vezes simples, simplória até, Senhor, mas é a que funciona, é a eficaz. E se tem algo que tem vindo neste sentido, eu te peço que o Senhor nos ajude a ver, que o Senhor, meu Pai, nos mostre e que o Senhor nos ajude a jogar por terra o conceito, o pensamento, o raciocínio, meu Deus, o método em que nós ainda insistimos e que só tem nos tirado tempo, que tem nos tirado honra, que tem nos feito passar vergonha, que tem, meu Pai, nos afastado da plenitude, da cura, da saúde, da vida abundante que o Senhor tem para nós. Como aconteceu com Naamã. O lugar que ele foi a mais foi perda. O tempo que ele demorou mais foi mais tempo que ele ficou doente. O que ele colocou envolvido e as pessoas que ele envolveu naquilo foram pessoas que não tinham que estar ali. Quantos, meu Deus, de nós têm vivido assim? Têm agido assim? Têm reagido dessa forma? Porque não têm crido. E eu oro, meu Pai, para que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, como o pai daquele menino pediu, nos ajuda na nossa incredulidade. Para que com essa palavra, meu Pai, agora venhamos crer. E que venhamos jogar por terra, meu Pai, aquilo que está sendo inútil. Aquilo que está, meu Pai, nos fazendo perecer. Com julgamentos, deduções, com sentimentos, com emoções, que não é o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem vida. O Senhor tem paz, o Senhor tem a alegria no Espírito, o Senhor tem justiça. Mas não é uma justiça que vem de homem, é a justiça que vem do Senhor. E eu tomo posse, meu Pai, do reino de Deus aqui nessa terra. E oro para que o teu povo viva no reino do Senhor nessa terra. Não, meu Pai, mais debaixo de conceitos próprios e de principalmente conceitos que não funcionaram e que não funcionam. Nos abençoa, Senhor. Eu peço abençoa o nosso dia, que cada um aqui, meu Pai, receba e retenha a Tua paz. Que hoje seja, eu declaro que seja um dia leve para essa pessoa, e não um dia debaixo de um jugo, de sentimentos, de emoções, dos resultados, das deduções, julgamentos, conclusões precipitadas. Não, Senhor, eu declaro que o dia dessa pessoa vai ser leve, porque é, meu Pai, o jugo do Senhor, o jugo que é leve, o fardo que é suave, o que ela pega para a vida dela, em nome de Jesus. E que seja assim a vida dela, leve, que ela receba alívio, que ela dê alívio, Senhor. Que hoje seja um dia completamente dos que têm sido os últimos, que ela se enredou, meu Pai, em sentimentos e emoções, e o Senhor não tinha isso para ela. Abençoa cada um, meu Pai. Eu oro e consagro cada projeto, cada propósito, e principalmente cada pessoa, meu Deus, que está nessa fé. Cada uma, meu Pai, que está nessa fé, desses clamores, os 52 dias. Hoje, o nosso 33º clamor. Eis-nos aqui, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, se agrade de nós em mais hoje, mais esse dia, e que o Senhor nos dê vitória, nos dê unção, meu Pai, nos dê favor para mais um dia de superação. Meu Deus, opera milagres, tem restaurações que só por um milagre, e eu creio em milagre hoje, eu creio em resposta de oração hoje, eu creio em concretizações hoje, eu creio, meu Pai, no Senhor agindo, no Senhor quebrantando, no Senhor trocando corações, no Senhor abrindo portas, no Senhor colocando coisas grandes nas mãos, no Senhor, meu Pai, tirando esse obstáculo, aplainando esse caminho torto, áspero. Eu creio, meu Pai, em milagres e declaro que o teu povo receba do Senhor milagres e que naquilo, meu Pai, que cabe a nós,
que o Senhor nos capacite, que o Senhor, meu Pai, nos sustente, que o Senhor nos abençoe. Abençoa cada um, meu Deus. Eu declaro poder, eu declaro bênção, eu declaro a Tua unção na nossa vida. Derrama dessa unção, meu Pai, e nos abençoa nesse dia. Que essa quinta-feira seja um dia de paz, de alívio, de bênção, de restaurações e de vitórias. Eu concordo, meu Pai, com cada oração. E eu ligo cada oração, meu Deus, que está sendo feita aqui nessa manhã, aonde tiver alguém nos acompanhando, meu Deus, pela transmissão, e principalmente aqueles que estão aqui na Tua casa, que pagam mais esse preço. Eu concordo e eu ligo cada oração aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém.